Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa, na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, acompanhamos nosso Senhor no seu início de ministério, passa chamando os apóstolos. Jesus, que chamou ontem, hoje, continuará chamando durante todos os séculos, homens e mulheres dispostos a realizar a sua santa vontade, a anunciar o seu reino. Por isso nós acompanhamos o Evangelho de hoje, Mateus, que é chamado por Jesus para tornar-se um discípulo. Interessante percebermos a prontidão com que ele responde ao Senhor. Tanto é verdade que em Mateus, que se tornou apóstolo e evangelista, o conhecer e o seguir a Jesus se torna a única coisa. De modo imediato ele conhece o Senhor e começa a segui-lo, porque ele entende que é um bom negócio. Como cobrador de impostos, como homem ligado aos negócios, ele fareja que esse é o melhor negócio de sua vida, porque ele está ganhando a sua plena felicidade. Ele está agora de fato, como diz o Evangelho, encontrou aquela pérola preciosa que vale a pena deixar todos os outros tesouros e agarrar esse. Assim também deve acontecer conosco. Ao nos encontrarmos com o Senhor, ao sermos chamados por Ele, tenhamos também essa prontidão em largar tudo e servir ao Senhor. O processo vocacional, nós entendemos que requer de nós discernimento. No meio do caminho, com certeza, há dúvidas, mas uma coisa é sempre certa: o Senhor nos chama para sermos fiéis até o fim. A fidelidade ao Senhor. Podemos pensar: será que serei fiel durante toda a minha vida? Será que darei conta de perseverar até o fim, mesmo em meio a cansaço e fadigas? Mas é a certeza que o Senhor nos dá, que Ele estará conosco. Se Ele chamou, Ele nos dará também todas as graças necessárias para cumprir esta missão de ser discípulos, de sermos fiéis. Portanto, sejamos nós também com prontidão para servir. E muitas vezes nós não temos essa prontidão no servir a Deus, no servir a nossa família. Quantas coisas nós deixamos para depois? Depois eu faço, depois eu rezo, depois eu me converto, depois eu me confesso. Sempre estamos protelando o nosso processo de conversão. Estamos sempre deixando para depois, mas nós aprendemos com Mateus. Precisamos sim ser prontos para responder ao Senhor. Não podemos deixar para depois, porque só temos agora, esse instante, para sermos fiéis ao Senhor, para corresponder ao seu amor. Como tarefa de casa, nos perguntemos: eu tenho respondido com prontidão ao chamado de Deus em minha vida? Eu tenho deixado para depois? Eu tenho protelado a minha conversão? Eu tenho buscado a santidade, mas não de modo comprometido? Como tem sido a minha resposta vocacional ao Senhor? Por que resposta vocacional? Porque todos nós somos vocacionados à santidade. Todos nós somos vocacionados e destinados à salvação, vocacionados do céu.
Como tem sido a nossa resposta? Pronta ou aquela que ainda está com lentidão? Por isso, um segundo aspecto, as consequências desse chamado, que é o agradecimento. Primeiramente, Levi prepara um banquete e convida todos os seus amigos, cobradores de impostos, pecadores. Ele convida todas essas pessoas porque ele está alegre. Ele quer retribuir esse chamado ao Senhor com o coração agradecido. Por isso também a Santa Missa nos recorda sempre que nós precisamos ter um coração agradecido ao Senhor. Todos os prefácios da missa começam: na verdade é justo e necessário, é nosso dever dar-vos graças, sempre em todo lugar. Isso quer dizer que precisamos todos os dias agradecer ao Senhor pela vocação, pelo chamado que Ele nos faz. E quando nós agradecemos ao Senhor por ter nos chamado a fazer parte do seu reino, por ter nos chamado a estar na sua presença, nós começamos a corresponder ao Senhor por uma vida santa. Nós começamos de fato a querer que toda a nossa vida seja uma contínua ação de graças. E qual o melhor lugar para agradecermos ao Senhor? Na Santa Missa, que é o banquete por excelência que o Senhor nos prepara. Recordemos na Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu a Santíssima Eucaristia. Ele prepara um banquete para os seus apóstolos. E ele se dá em alimento. Qual o alimento que foi servido? O corpo e o sangue do Senhor. E qual é a ação de graças? Dando graças, partiu o pão e deu a seus discípulos. Isto é o meu corpo. Tomando o cálice, deu graças e o entregou a seus discípulos. Isto é o meu sangue. Ou seja, a missa é a máxima ação de graças. Por isso precisamos, a cada Santa Missa, agradecer ao Senhor por ter nos chamado à santidade, por ter vindo ao nosso encontro, e que nós possamos ser agradecidos por termos a missa diária. Ou seja, que privilégio nós podemos comungar diariamente o corpo e o sangue do Senhor, sermos alimentados pela sua palavra, do seu corpo e sangue, e que nós possamos nos comprometer cada vez mais a viver essa santidade, agradecendo ao Senhor por uma vida santa. E por fim, comentando esse texto, São Beda, um padre da igreja, dizia que Jesus, ao passar pela coletoria de impostos e viu Mateus, olhou com misericórdia e o escolheu. Assim também aconteceu com cada um de nós. Jesus olhou com misericórdia e nos chamou para fazer parte do seu reino. E de fato nós possamos também ter esse olhar misericordioso de Jesus para com as pessoas à nossa volta. Em meio às nossas ocupações diárias, em meio ao nosso trabalho, precisamos também ter esse olhar de misericórdia para com cada pessoa que nós nos encontramos, para chamá-las também para fazer parte do reino de Jesus, fazer parte da Santa Igreja. Que olhemos com misericórdia para cada pessoa, assim como Jesus olhou para nós e continua olhando com misericórdia, precisamos também nós ser anunciadores da misericórdia de Deus. Se Ele nos chamou, não é porque nós somos bons ou porque merecemos, é porque Ele quis salvar-nos de nós mesmos, quis nos libertar da miséria do pecado, quis libertar do nosso egoísmo e quis nos chamar a fazer parte do seu reino. Que de fato nós possamos recordar, o Senhor olhou com misericórdia para nós e nos chamou, e que nós possamos também transmitir essa misericórdia a todas as pessoas com as quais nos encontramos. Que olhemos para a Virgem Maria, que nos acompanhe em todos os caminhos da vida, que conduz a nossa história vocacional, conduz a nossa família, o nosso trabalho, que façam que os nossos talentos sejam sempre a serviço de Deus, para que Nossa Senhora sempre nos tome pela mão, que nos conduza sempre até Jesus, para que nós possamos ser fiéis até o fim, assim como foi Mateus. Que nós possamos também, todos os dias, agradecer a Nossa Senhora por ser a nossa mãe, por nos acompanhar ao longo da nossa vida, e que nós possamos sempre nos inspirar nela, para amar, para servir, e que se torne para nós motivo e um exemplo que, conhecendo a Jesus, nós possamos segui-lo, e seguindo a Jesus, possamos amá-lo a cada dia da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.